Pessoal, então voltando aqui, né, eu tive um probleminha técnico, porque a gente tá gravando do celular. Eu até consegui, na próxima aula eu vou ter um adaptador de celular para evitar ficar tremendo, né? Porque eu tenho que segurar o celular com uma mão e escrever com a outra. Mas na próxima aula, se Deus quiser, o celular já vai estar fixo, tá bom? Eu consegui comprar, deve estar para chegar. E aí, o seguinte, como o celular chamou, né, eu acabei parando a explicação. Mas como é que a gente estava falando? O trabalho específico, ele é em função da minha massa. Então, ou seja, todo que é volume específico, a gente não escreve com a letra minúscula. Aqui o trabalho específico, eles também seriam o meu W minúsculo representando o trabalho. O que vai ser o trabalho específico? Então, vai ser o trabalho normal dividido pela massa. Essa unidade vai ser quilojoule, então, por quilograma, correto? Esse aqui vai ser meu trabalho específico. Sempre que vocês ouvirem a palavra específica, significa que é em função da massa, tá bom? E aqui, o meu trabalho, então, para termodinâmica, que é a força vezes a variação de deslocamento, a gente viu que isso aqui vai ser integral de PDV, né? Que é o que a gente fez aqui em cima. Vai ficar mais fácil a gente trabalhar com essa equação em que a unidade vai estar normalmente em quilojoule, mas pode estar em joule também, porque no livro, nas tabelas termodinâmicas, a pressão está em kPa. Então, a gente normalmente vai achar em quilojoule. E agora, para a gente dar continuidade à nossa aula, a gente vai ver alguns tipos de variação que esse trabalho pode ter. O primeiro processo é um processo isobárico. O que significa um processo isobárico? É um processo em que a pressão ela é constante. Então, por exemplo, aqui eu coloquei o exemplo de um cilindro pistão de êmbolo livre. Se eu tiver um cilindro pistão de êmbolo livre, eu tenho um deslocamento de 1 para 2. Vamos supor que eu esteja aqui fornecendo calor para esse cilindro pistão. Então, eu vou ter esse deslocamento. Então, a gente vai ter que o meu trabalho de 1 para 2 vai ser igual à integral de PDV de 1 para 2. Se a pressão é igual que a um cilindro de êmbolo livre, lembrando, pessoal, qualquer ponto, se eu tiver um trabalho de expansão ou compressão, a pressão sempre é a mesma. Vocês lembram que a gente já fez esse balanço em que a pressão atmosférica mais a pressão do êmbolo, ela tem que ser igual à pressão interna aqui do meu fluido, né? Em qualquer ponto isso não vai mudar. A pressão do êmbolo é força sobre a área, em que a força é a força-peso. A gente viu isso no caderno que não muda. Por isso, quando o êmbolo é livre, em qualquer ponto a pressão sempre é a mesma. Então, se eu pegar a minha integral e a pressão sempre é a mesma, o que eu posso fazer? Eu posso tirar a pressão para fora da minha integral e aí eu vou ter o quê? dV. Resolvendo isso aqui, então a gente vai ter que trabalho de 1 para 2 vai ser igual a pressão vezes quem? V2 menos V1, correto? Então, a gente vai ter que trabalho de 1 para 2 vai ser igual a PDV, né? Em que essa unidade aqui seria quilojoule, tá? Qual que é uma outra forma que eu poderia reescrever isso aqui? A gente tem que trabalho de 1 para 2 é igual a pressão. O que é o volume? O volume, a gente não viu, vou fazer aqui no cantinho, que é o volume específico, vai ser o volume sobre a massa. Então, eu posso ter que V1 vai ser volume específico 1 vezes a massa. Então, aqui eu vou ter que vai ser volume específico 2, né, na verdade, porque é V2, né, vezes a massa, menos volume específico 1 vezes a massa. Posso colocar a minha massa em evidência, então a gente vai ter que a pressão vai ser igual ao volume específico 2 menos o volume específico 1 vezes a massa. Em que a minha unidade aqui também, ela seria o quê? Ela seria em quilojoule, correto? E a gente ainda tem uma outra variação, que se eu quiser achar o trabalho específico, o que é o trabalho específico? É o trabalho sobre a massa. Então, eu poderia dividir isso aqui tudo pela massa. Então, vou fazer ele aqui no cantinho. Se eu tiver que o trabalho específico é o trabalho sobre a massa, então aquela equação, se eu dividir ela toda pela massa, eu vou ter que meu trabalho de 1 para 2 dividido pela massa vai ser igual a pressão vezes volume específico 2 menos volume específico 1. A massa que eu tinha aqui, ela vai cortar na minha equação. Então, isso aqui, ó, vai me dar a unidade quilojoule por quilograma, correto? Quilojoule por quilograma, que é o trabalho específico, tá bom?
vou deixar aqui para vocês, depois se vocês quiserem copiar isso no caderno, e a gente vai dar continuidade, né? A gente vai ver agora o outro caso, a gente vai ver 5 casos hoje, que é o caso, então, processo isovolumétrico. O que é um processo isovolumétrico? É um processo em que o volume ele é constante. Se meu volume é constante, pessoal, como exemplo que eu dei, que é um tanque rígido, e eu tenho PDV, né? Eu tenho que vai ser integral de PDV de 1 para 2, o trabalho de 1 para 2, e eu tenho que o meu dV, ele vale 0. Então, se meu dV vale 0, então logo a gente vai ter que trabalhar um processo isovolumétrico, sempre necessariamente vai ser igual a 0, tá bom? O terceiro caso, ele é uma exceção do quarto caso, eu vou estar explicando aqui para vocês. O que o terceiro caso ele fala? Que a pressão vezes o volume, ele é igual a uma constante. Então, aqui ele não está considerando nem meu trabalho isovolumétrico e nem meu trabalho isobárico, em que a pressão é constante. Então, eu teria que P1, V1 é igual a uma constante, que vai ser igual a P2, V2, né? Vezes V2, aqui é vezes, e isso aqui vai ser igual a uma constante, correto? E aí, se a gente pegar a fórmula da equação trabalho de 1 para 2 é integral de P dV, o que a gente vai ter? Eu tenho que a pressão na minha equação, ela vai ser igual a constante dividido por V. Tô pegando daqui, ó. Pressão vai ser igual a constante dividido por V, correto? E aí eu vou substituir lá o que é minha pressão. Então, trabalho de 1 para 2 vai ser igual a integral, né, de 1 para 2, que vai ser igual a constante dividido por V vezes dV, tá? Essa constante eu posso tirar ela para fora da minha integral. Então, a gente vai ter que constante vai ser integral de dV dividido por V. Integral de dV dividido por V, quem que é? Vai me dar ln. Então, vai ser minha constante vezes ln de V2 menos ln de V1, correto? Então, a gente vai ter que trabalho de 1 para 2 vai ser igual a minha constante ln, quem que é? V2 sobre V1, aplicando a propriedade logarítmica, eu posso colocar V2 dividido por V1. E quem que é a minha constante que eu posso substituir aqui na minha equação? A minha constante, ela pode ser P1, V1 ou pode ser P2, V2, tanto faz. Então, eu vou colocar que é P1, V1 vezes ln de V2 sobre V1, né? A gente chegaria nessa equação. Ou ainda, né, eu vou ter que trabalho de 1 para 2 vai ser igual a P2 vezes 2 vezes, né, ln de V2 sobre V1. Se eu quiser substituir agora minha constante, em vez de ser P1, V1, ela pode ser P2, V2 também. Tanto faz. Então, eu chegaria aqui também nessa equação, tá bom? A gente fala que esse caso é uma exceção desse. Por quê? Esse aqui eu não desenvolvi, eu deixei para vocês tentarem fazer em casa. Se não conseguir na próxima aula, eu faço, mas é um desafio que eu queria propor para vocês, que é o caso do trabalho politrópico. O de cima, ele também é considerado politrópico, mas qual que é a diferença? Aqui em cima, o meu N, na verdade, ele vale igual a 1. Se vocês observarem o trabalho politrópico ele fala que pressão vezes volume elevado a N é igual a uma constante. Só que nesse caso aqui, necessariamente, o N tem que ser diferente de 1. Por quê? A fórmula de trabalho que a gente acha é essa aqui. Se meu N vale 1, 1 menos 1 vai dar 0. Então, isso aqui não iria existir. Então, por isso que o meu N tem que ser diferente de 1. Ele pode ser de menos infinito até mais infinito, né? Mas o N necessariamente ele tem que ter um valor diferente de 1. Ele pode ser 1,1, pode ser menos 0,9, mas ele não pode ser igual a 1, correto? E partindo do mesmo pressuposto, resolvendo a integral, vocês vão encontrar essa fórmula aí, que é o desafio que eu vou deixar para casa. O que é esse coeficiente de politropia? Esse coeficiente de politropia, ele está de acordo com a curva, por exemplo, que a gente tem do compressor, da turbina,
muitos equipamentos, às vezes, eles vão te dar essa curva de politropia. Ele nada mais é do que o coeficiente, né, o ângulo da curva que a gente tem em relação à pressão vezes o volume daquele equipamento que vocês estão trabalhando. Seja ele uma bomba, seja ele uma turbina, seja ele um compressor, por exemplo, tá bom? Tem um outro caso que, na verdade, a gente nem entra muito, a gente nem fala que é caso, mas eu vou citar ele para vocês, que é um trabalho linear, né? Tem alguns exercícios e muita gente tem dúvida. O que seria um trabalho linear? O meu não ficou parecendo, mas isso aqui seria uma reta, né? Então, ele vai me dar uma reta, todo trabalho linear. Então, ele vai sair de uma pressão P1 e P2, P1 e V1 e vai para P2 e V2, correto? A gente tem que o trabalho de 1 para 2 seria P delta V, integral de 1 para 2, né? Que é a fórmula que a gente está desenvolvendo sempre. Se isso aqui é integral de PDV, o que acontece? A área do meu gráfico, ela me dá, isso aqui nada mais é do que quem? Do que o meu trabalho, né? Já que o trabalho é integral de PDV. Então, isso aqui é meu trabalho. Quando a gente resolve, então, pega a área desse gráfico, que nada mais é do que um trapézio, né? Se a gente vê isso aqui, nada mais é do que um trapézio, onde que eu tenho minha base menor, minha base maior e a minha altura. O que é a área de um trapézio? É a base menor, então vai ser P1, né? Mais quem? P2 dividido por 2 vezes a altura. Quem que é a altura do meu sistema? É V2 menos V1 no meu desenho. Então, quando o trabalho for linear, a gente pode utilizar essa equação aqui, correto? Alguma dúvida, pessoal? Se tiverem dúvida, vão mandar lá no WhatsApp ou entrar no chat lá, né, da plataforma, para a gente poder conversar. Eu propus aqui para vocês 2 exercícios, né? Eu vou fazer o primeiro e vou deixar o segundo para vocês fazerem em casa. Então, vamos ler o primeiro aqui comigo. Ele fala que eu tenho um dispositivo que é um cilindro pistão, né? Nesse cilindro pistão, ele me fala que a massa, ela vale 0,2 quilogramas. Ele fala que a minha condição inicial, ela tem a pressão 1, que vale 400 kPa, e ele falou que é vapor de água saturado. Então, ele é vapor saturado. Quanto que vale o título se ele é vapor saturado, gente? Ele vai estar bem no cantinho da minha curva, né? Eu tenho certeza que o título, então, vale 1, porque ele falou que é vapor de água saturada a 400 kPa, correto? O estado 2, ele falou que a pressão é constante, então eu tenho que P1 é igual a P2, né? Que vai ser igual a 400 kPa, correto? E ele fala que o volume ocupado pela água tem que se reduzir pela metade do original. Então, eu vou ter que V2 vai ser igual a 1/2 de V1. E ele pede pra gente, né, nesse problema, quanto que seria o trabalho. Então, ele tá querendo o trabalho do meu sistema, correto? A primeira coisa, eu consigo achar o estado 1? Claro, né, eu nem precisava de gráfico, mas como eu vou fazer, a gente tá tendo uma aula virtual, então às vezes alguém ficou na dúvida, mas eu nem precisava fazer gráfico nenhum, né? Como eu já sei que ele é vapor saturado e ele tá a 400 kPa, aqui eu já tenho minhas 2 propriedades independentes, mas eu vou fazer assim mesmo. Se ele é vapor saturado, onde que ele tá? Exatamente nesse ponto aonde que é o VV. Para, né, 400 kPa, que é o que eu tô analisando. Então, eu vou lá na água agora, eu vou caçar o 400 kPa, né, água saturada, que eu já sei que ele tá na condição de saturação. Então, vou procurar aqui, ó, que me deu pela temperatura, vou passar água saturada e vou procurar a pressão de 400. Opa, achei a pressão de 400. Se ele tá vapor saturado, então esse aqui é o líquido saturado, observe aqui em cima, e aqui é vapor saturado, essa coluna. Então, vapor saturado para 400 kPa, esse valor ele vai valer então 0,46,246, certo? Então, vou colocar aqui que o meu volume específico 1 é 0,46,246, correto, pessoal? E aí, eu poderia achar o volume 1. O que vai ser o meu volume 1? O meu volume 1 é o volume específico 1
né? Então, vai ser o volume específico, a gente tem que ver volume 1 sobre a massa. Então, resolvendo essa continha que a massa que a gente tem vale 0,2, vou fazer aqui pra gente poder fazer, para vocês terem o resultado. Então, eu vou ter que vai ser 0,46, 246 vezes 2, 0,2, né? Isso aqui vai dar 0,092, 492 no meu, tá? Isso aqui vai ser meu volume 1, né? Se eu tenho o volume 1, então, eu posso achar o volume 2. Então, eu vou ter que o volume 2 vai ser o 0,092492, que é o volume 1 que eu achei, dividido por 2, né? Então, eu vou dividir aqui por 2, a gente vai ter que V2 vai ser 0,046246, correto? Isso aqui vai ser meu V1, né? E isso aqui vai ser o meu V2, o meu volumão, que é o volume grande, não é o volume específico. E aí, então, ficou fácil, porque se ele quer o trabalho de 1 para 2, eu vou ter que o trabalho de 1 para 2, então, como a pressão é constante, eu posso usar a forma PDV. Então, o trabalho de 1 para 2 vai ser 400, que a pressão é constante. O volume 2 que eu achei, que é 0,046246,6, menos o meu volume 1, que é 0,092492, né? Resolvendo isso aqui, para vocês terem o valor, isso vai dar 0,092492 vezes 400. Isso aqui vai dar menos 18,5, né? Vou colocar aqui em cima, ficou pequeno o espaço que eu deixei, menos 18,5 kJ. Peço desculpa aí pelo espaço, mas ficou pequeno. Então, essa conta aqui vai me dar esse valor, correto? Esse seria o exercício, né? Vou deixar o próximo aqui para vocês tentarem fazer, que é o exemplo 2, e na próxima aula a gente começa resolvendo ele aí.